a questão da mudança, né? A gente apoia e quer formar para a mudança, né? E toda mudança gera resistência, né? Tem um ensinamento para nós bastante valioso, né? Que é do Spinoza, que é um filósofo, e ele falava que tudo que vive para continuar existindo, né? Tem um esforço, se esforça para continuar existindo. Isso não tem nenhum juízo de valor no sentido que as coisas boas duram e as coisas más não duram, ou vice-versa, né? Mas absolutamente tudo que vive, que tem existência, insiste em continuar existindo. Então, tudo que a gente deseja e tudo que a gente quer ser, né, é força para a gente continuar sendo o que a gente é e ir se transformando, né? Mas quando a gente propõe mudanças em coisas que geraram um funcionamento, esse funcionamento ele também se esforça em existir, né? Então isso também gera o que muita gente chama de resistência, né? Então, o funcionamento das coisas, que às vezes a gente critica, também persevera em existir. E por isso, todo tipo de mudança, para bom ou para ruim, gera inércia, gera resistência, né? Então a gente tem que ter, pelo menos, um acúmulo potencial, né? Eu acho que para mim não é à toa que o Cipriano fala em energia, né? A gente tem que ter um acúmulo potencial e tem que conseguir maneiras de mobilizar, né, esse acúmulo para que as mudanças aconteçam, né? Outra coisa interessante a gente pensar é que não necessariamente as coisas que estão aí, né, quando a gente diz assim, a atenção básica não funciona, o hospital não funciona, a cogestão não funciona. Não funciona aquilo que a gente espera que funcionasse, né? Mas sempre de algum jeito funciona. O tema das redes é muito assim, né? A gente quer articular redes como se elas não existissem, né? Como se elas fossem surgir do zero, né? Então, existe um estado de fragmentação, de desunião, de desintegração, e a gente quer articular em redes, né? No entanto, existem redes. Existem redes de comunicação, né? Alguém já ouviu falar na Rádio Peão? Na Rádio Corredor? Isso é uma rede de comunicação, né? Em que às vezes o que a gente não deseja que circule, circula. Ou que não há espaço para circular nas vias que a gente acreditaria institucionais, formais, circula nessa rede, né? Existem redes de poder. Tem alguns profissionais que não querem cumprir horário. E eles conseguem não cumprir horário. Eles conseguem porque são eles individualmente fortes? Eu creio que não. Eles constituem uma rede que não é desintegrada, que não é fragmentada, né? E se a gente for pensar bem, há muitas redes em funcionamento, né? A questão é que a gente continua com uma referência que aquilo que não é do jeito que a gente gostaria não funciona, ou não é rede, e aquilo que a gente gostaria funciona e é rede, né? Isso nos leva a um equívoco do ponto de vista não só conceitual, mas do ponto de vista ético, né? A gente acaba reificando os nossos arranjos. Então a gente acha que rede é a solução para tudo. A gente acha que integração é a solução para tudo, né? A gente acha que fazer funcionar é a solução para tudo. No entanto, a gente acaba muitas vezes fazendo um esforço que redunda no mesmo, né? Então a gente tira o poder de um lugar, põe o outro e as coisas muitas vezes continuam
acontecendo do mesmo jeito, né? Então, todos nós já passamos por processos que inicialmente a gente estava muito esperançoso, investindo muita energia, e depois de muito tempo de esforço, de trabalho, a gente descobre que não foi bem como a gente gostaria, né? E também a gente tem muita dificuldade de avaliar de onde partimos, né, e onde chegamos, que é essencial, né? Mais essencial do que para onde vamos. Porque se para onde vamos, hoje de manhã é uma coisa, hoje à tarde é outra, né? A gente toma um escorregão aí na frente e essas coisas vão modulando, vão mudando, né? Então eu começo por aí, para a gente pensar, né? Nessas questões que para mim ajudam a pensar, né? Qual que é o trabalho a ser feito, né? Ou os trabalhos a serem feitos, que tipo de rede ou que rede então nós queremos articular ou formar, né? E que tipo de resultado a gente quer gerar, entendendo que há outros projetos, outras mobilizações e outros processos acontecendo, né? Mas tem alguns lugares que a gente vai ofertar o apoio e depois de algumas reuniões, quando a gente começa a desenhar um plano de trabalho, antes de ter o plano de trabalho visível, né? Eu faço algumas questões para o gestor. Uma delas é: você tem noção do tamanho da encrenca que você está se metendo? Porque é uma coisa, né? O que é isso, né? Da gente vivenciar tantas situações limite, né? Tanto desgaste, sofrimento, e ainda dizer: não, eu quero apoiar o SUS, eu quero ser apoiador da PNH, né? O que é isso? Entender o que é isso é fundamental, né? Para a gente se constituir nesse espaço, não só forte e desejante, mas com prudência, né? Prudência, para mim, é uma palavra muito importante, né? Porque isso nos ensina que a gente tem que fazer os combates, as batalhas, né? Mas há que se pensar uma estratégia para não fazer todas de uma vez, né? Há que se pensar uma estratégia para não ser destruído no combate, né? Porque senão nada perseverar, né? Então não adianta a gente sair se destruindo. Então a ideia, né, da gente formar um apoiador é um pouco criar corpo, né, como eu já falei. Então assim, e corpo significa velocidade, né, habilidade, né, fraqueza também, afeto, energia, saber que tem limite, né? Então a gente só consegue usar o nosso potencial no limite quando a gente sabe qual é esse limite, né? A gente vai encontrando, né? E vai se servindo desse limite para a gente não fazer aquilo que excede, né, as nossas potências. E aos poucos a gente vai descobrindo que a gente pode muito mais do que a gente imagina, né? Porque também é um fato que a gente também é formado para ser impotente, né? A gente é formado para saber o que não pode. Essa é a nossa formação social, né? Saberemos através de todos os regimes sociais o que não podemos, que é para a gente poder ter uma sociedade segura e com ordem, né? Mas a questão do que se pode tem a ver com os limites, não com o que não pode, né? Com o que nós não podemos, muitas vezes a gente já tem muitas experiências, né? E essa é a questão, para mim, da experiência. O que pode um apoiador, né? Um apoiador pode ajudar a constituir uma experiência
que ela, mesmo focal, mesmo pequena, mesmo instantânea, ela pode ser significativa para a vida de alguém, né? Então, um profissional que sempre desejou, que aprendeu na escola, que discutiu um caso é interessante, mas nunca conseguiu fazer isso, né? Poder discutir um caso com qualidade, ver o resultado do seu trabalho, pode ser sim uma experiência transformadora, né? Alguém que imagina que um secretário de saúde pode tudo, poder estar em presença desse secretário e ouvir dele que ele não pode tudo, pode ser sim uma experiência significativa, né? A gente poder ir num serviço que tem um colegiado que funciona legal e ficar lá e vivenciar, né? Pode ser uma experiência significativa. E eu vou dizer um negócio para vocês, mesmo o trabalhador que está numa situação muito ruim, quando ele vivenciou uma experiência significativa, interessante, uma experiência no SUS, que a gente diz, né? Por isso essa é uma diretriz da PNH, sistematizar e dar visibilidade para as experiências do SUS que dá certo. Por que isso? Porque quando as experiências são vivas no corpo da gente, a gente não se submete facilmente à banalização, né? E à desumanização das práticas de gestão e atenção. Então a gente tem mais gás para lutar porque a gente sabe que é possível, né? Agora, o possível em cada lugar é dependente, né, de estratégias, de saberes e do agenciamento que a gente pode produzir entre eles, para que então, né, no âmbito político, no âmbito ético, no âmbito das ações concretas, a gente possa transformar as coisas. Então, o que a gente está fazendo não é nenhuma garantia que o SUS vai ser uma maravilha, né? Mas talvez a gente possa gerar algumas experiências interessantes e significativas, né? Para que a gente então possa aprender algumas ferramentas, alguns saberes e algumas práticas, né? E que a gente possa levar um pouquinho mais de condições, né, de afetividade, para que a gente possa ter uma energia maior, né, de transformação e de enfrentamento desses problemas tão profundos e tão sistêmicos e estruturantes no SUS, né? E se for preciso a gente ir ver outras experiências ou trazer outras experiências, né, que em geral é o mais viável, vamos fazer isso, né? Então a gente ter espaços de roda, ter trocas, né? Parece que amanhã tá pensado já algumas trocas de experiência, né? É o dia dos problemas. Então, mas no trocar os problemas, a visão sobre os problemas, né? Tem vários autores que dizem isso. Um dos que eu gosto é o Bergson. Ele fala: a grande liberdade está na possibilidade de formular problemas e não ter que resolver sempre os que nos impõem, né? Então, o que é liberdade? Será que a gente vai ter uma vida perfeita e tudo funcionando como a gente gostaria? Claro que não, né? Mas a liberdade é a gente poder, né, ter um corpo forte, né, criar problemas que a gente tem alguma liberdade para criar os nossos problemas e enfrentá-los, né? E que a gente possa contar uns com os outros em rede, né, para que a gente possa se apoiar mutuamente. Então, nos momentos em que no meu serviço a coisa não está legal, não está andando, a gente poder se estear nos outros colegas, né, de outros serviços e poder formar uma rede potente, solidária, e que a gente possa ir passando, né, por esses períodos, esses altos e baixos, né. Também é outra coisa significante é como que algumas pessoas ligadas ao município, né, no grupo articulador e ao Giselda, né, como essas experiências já estão produzindo, né, uma outra sensibilidade, né, para os problemas e um outro corpo mesmo, né? Você vê que as falas elas trazem não só os problemas, mas elas já trazem algumas possibilidades, né, de ação concreta. Então, as experiências que o curso gera
as experiências que vocês vão vivenciando, a ideia é que elas possam fortalecer o próprio coletivo, né? Um apoiador muito experiente é aquele que você bate nele, mas ele recebe o golpe, vira água, escorre, daqui a pouco ele está surgindo ali em outro lugar, né? É assim. Não adianta você querer acabar com ele. Quando você bate num, só aparecem 2, 3, e o bicho vai multiplicando, né? Você tenta afogar ele, ele escorre no meio da sua mão. Isso é um apoiador, né? Que, tudo bem, se não deu de um jeito, de algum outro jeito, a gente faz vazar, né? Então a ideia, né, da força aí é essa, que a gente está implicado, né? Mas isso não precisa nos destruir, né? E a gente então ser solidário com os colegas e acolher, né, essas experiências pesadas, difíceis, né? Mas esse grupo ser um grupo que cuide uns dos outros, né? Que a gente possa escutar e possa acolher e possa transformar, né? Como já foi dito aqui, a gente não tem a totalidade da rede, né? Como também já foi dito, não temos todas as condições favoráveis, mas temos condições que tornou possível a existência deste coletivo. É muita gente. É gente suficiente, né? Se tivesse um, já era. Agora, com todo esse grupo, vamos, né, tentar fazer com que isso ganhe a maior força possível na rede, né? Que a gente possa trabalhar e multiplicar essas coisas que a gente vem discutindo aqui e colocar em análise os nossos pensamentos, né? As nossas certezas. Quanto mais a gente conseguir, então, provocar rodas, espaços onde a gente consiga variar essas experiências e essas visões e fazer plano de ação junto, intervir junto e avaliar junto e modificar processo de trabalho e organização da rede junto, mais então, é a nossa aposta, produzimos democracia. Alguns arranjos serão necessários, né? Então a gente estava conversando com o professor Cipriano hoje de manhã e ele está dizendo, olha, nós já constituímos o colegiado da secretaria, estamos constituindo os colegiados nos distritos e constituiremos colegiados nas unidades de saúde. Esses são arranjos, né? Nada garante que num arranjo, a gente, que é uma forma de organização, nós vamos conseguir compartilhar racionalidades. Este é o trabalho do método. Então, qual é o papel do apoiador? O papel do apoiador é constituir um arranjo? Mas não para aí, né? Constituir o arranjo não garante nada. Preciso constituir um arranjo que coloque para conversar diversas racionalidades e que possam tomar decisão e intervir sobre a realidade e avaliar o que fizeram. Aí eu fechei um ciclo, né? Intervenção, significação, avaliação, intervenção. É isso que gera mudança, que a gente olha, né, e vê, puxa, construímos uma obra, construímos alguma coisa aconteceu, né? As dicas são essas, os caminhos são esses. Então, eu estava dizendo assim, bom, a função do apoiador é isso, ok. Mas, mais do que isso, né, o que a gente quer com a formação de apoio é que a gente consiga entender que o lugar de apoiador, né, ele não é um lugar estático, certo? Então não é porque estamos formando uma turma de apoiadores que esses apoiadores serão apoiadores. O apoio, a relação apoiador-apoiado, é uma relação. Portanto, ela só se constitui em ato, certo? Quando a gente diz que estamos formando apoiadores, nós estamos formando pessoas que terão algumas ferramentas
para conseguir se colocar nessa situação de apoio, e isso não é fácil. Então, primeiro desafio, constituir a função, né? E inscrever a função numa organização. Então, eu chego lá no serviço e falo, eu sou apoiador. 90% das vezes você vai tomar uma saraivada de pancadas, né? Às vezes até físicas, só porque chega a dizer, eu sou apoiador. Quem disse que eu preciso de apoio? Né? A necessidade de apoio, muitas vezes, ela não pode ser dita, inclusive. Né? Ela está no regime do invisível, do não dito. Né? Eu posso me constituir como apoiador sem nunca ter ofertado apoio, no sentido objetivo, né? Nunca ter dito, eu sou seu apoiador. Certo? E o que caracteriza para mim o apoio não é a possibilidade de ofertamento. É a possibilidade de ofertamento numa situação em que se compartilha de uma coisa que mobiliza desejo, que em geral é um problema, mas nem sempre. Então, a gente consegue apoiar e ser apoiado, e essa é a situação em que o apoiador, quando ele é formado, ele ganha condições de suportar melhor, que é uma condição a ser suportada, sustentada, né? E para isso precisa corpo, arcabouço, né? A Sibeli já falou disso. Apoiador precisa ter corpo, né? Precisa ser alguém que suporta afeto, que suporta ouvir com a boca quieta, pelo menos por alguns segundos. E essa é uma coisa muito difícil, né? E saber ouvir não é simplesmente ficar quieto, né? E ouvir, e depois soltar o seu diagnóstico. Saber ouvir é você conseguir escutar, se afetar, continuar se afetando o máximo, a duração máxima possível que você conseguir suportar, sem decodificar isso num problema e uma solução imediata. Porque é assim que a inovação, que o novo surge, né? Quando alguém chega para mim no pronto-socorro e fala assim, estou com dor nas costas, e a minha cabeça responde em milésimos de segundos, diclofenaco, eu fiz queixa-conduta, eu não fiz clínica. Certo? E nós, em todas as situações, somos treinados a fazer isso, desde a escola. Né? Eu ouvi água no chão, sabão, alguém vai escorregar. Né? Eu ouvi fumaça, é fogo. Então a gente vai decodificando as situações e criando soluções imediatas para elas. E quando a gente está em situação de apoio, escutar, saber escutar, que alguns chamam de escuta qualificada, ou situação de clínica, né? Que é uma clínica, fazer apoio, a ideia é que a gente possa se colocar numa escuta ativa, né? E nos trabalhando, saber nos trabalhar para que a gente possa ouvir sem sair fazendo um diagnóstico precipitado e uma oferta precipitada. Porque aí a gente trabalha sem relação de oferta-demanda, né? A gente trabalha só com a demanda. E aí a gente responde, muitas vezes, de maneira inadequada e decodificada. E muitas vezes, o apoiador que está muito habituado a trabalhar assim, né? Ele rapidamente perde legitimidade, porque essas soluções prontas, alguém com certeza já fez, já ofertou, né? A questão não é essa, né? Vamos supor que está todo mundo se esforçando, não é isso? Para perseverar e para fazer o SUS funcionar. Então as pessoas estão tentando fazer acontecer. Então para que precisa de um apoiador? Precisa de um apoiador muitas vezes para que eu possa escutar a mim mesmo, ter com quem eu falar, né? Não é terapêutico quando a gente está na unidade e vem alguém e quer conversar e a gente conversa e a pessoa sai, você não fez nenhuma receita, nenhum exame, nem nada, mas ela sai feliz da vida. Teve uma função terapêutica, né?
Então, a ideia que eu queria desenvolver, aí para acabar, e a gente pode ter outros momentos de fala, é a seguinte, que aquilo que determina o que é a função apoio, como se constitui a função apoio, né? Que a função é algo que a gente inscreve no serviço, na organização, na relação com as pessoas, na relação de gestão e de atenção, né? Mas que aquilo que caracteriza a sua permanência, a sua qualidade, não é onde está o saber e onde não está o saber, né? Onde está o cheio e onde está o vazio de conhecimento. Mas é o compartilhamento de questões, de visões de mundo, de problemas, de projetos, de desejos. E aí, quando o apoiador e a equipe apoiada, né, compartilham isso, a gente pode realmente observar que nem sempre é o apoiador que apoia e nem sempre é a equipe apoiada que recebe o apoio. Isso muda e modula o tempo todo. Então, as duas partes crescem, né, continuamente. Isso vira um processo de formação, de crescimento mútuo, de colaboração. Essa é a ideia do apoio. Fazer com. E no fazer com alguma razão, né? Por algum motivo, por algo que mobiliza e é necessário. E é isso que deve estar no plano de ação, no plano de trabalho, no plano de intervenção, né? Então, a ideia é entrar em relação, constituir um espaço de colaboração, onde as racionalidades possam entrar em contato, e isso necessariamente gera conflito, né? Constituir um espaço de formulação e intervenção, então planejamento, constituir um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho compartilhar problemas e fazer junto. No fazer junto, aquilo que é necessário em termos de saber, de ferramentas, né, de capacidades, vai ser, então, com a ajuda do apoiador, agenciado, né, ali ou em outro lugar. E é esse saber agenciar os conhecimentos e os desejos, quando a equipe aprende a fazer isso, o apoiador terminou o seu trabalho. Então, ele pode ir apitar em outra freguesia, né? E esse que é o legal, né? Será que todos nós estamos preparados, né, para sermos prescindíveis? Porque se o apoio não gerar uma perspectiva, né, de não permanência, de não dependência e de produção de autonomia, a gente cria arranjos estáveis em que uns sabem e o outro sempre não sabe. Certo? Então, quando funciona bem, pessoal, a gente tem períodos, né? Então, o apoiador muda de região, o trabalhador que está lá na equipe vem para ser apoiador, o apoiador vai para o serviço. Tem um trânsito, uma impermanência. E isso gera inteligência na instituição. Percebe? As equipes ficam inteligentes, a rede fica inteligente e a cogestão fica inteligente. Porque as pessoas sabem que elas podem contar umas com as outras, né? E podem formar essas redes. E, de repente, até a rede peão, a rádio peão e a rede corredor, né, trabalham em prol também, né, do amadurecimento, do aprofundamento e do crescimento do SUS, né? Então é isso, era só uma provocação para a gente, então, a partir das questões, poder avançar o debate. Pode ser?